Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta escrita aos Hebreus. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 11. Alguns versículos. Na nova versão está escrito assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. E assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abraão, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Glória a Deus. Vamos repetir a parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aleluia! Podemos assentar, que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Aleluia. Irmãos, há uma necessidade tão grande de nós estarmos nos motivando um ao outro a desenvolver a fé que nos é dada como dom de Deus. Fé para ser fiel ao Senhor, para vencer as adversidades, para permanecer de pé enquanto aguardamos a vinda dele. Às vezes eu tenho muitas pessoas da minha família que são religiosas, e qualquer coisa quando se fala de fé, aí eles dizem: eu tenho muita fé, né? Eu tenho fé demais em Deus. Mas nós que servimos ao Senhor, que lemos a palavra dele, sabemos que a nossa fé é pequena. Quem dera tivéssemos uma fé tal de transportar os montes, né? Mas na pequenez da nossa fé, mesmo com ela sendo tão pequena, nós alcançamos tanta coisa grande da parte de Deus. Aleluia! Tudo o que Ele espera de nós, irmãos, é que nós creiamos naquele que Ele enviou para morrer em nosso lugar. Obrigado, e permanecer firme. Aleluia. Enquanto nós aguardamos a sua volta, porque a esperança da igreja é a volta de Jesus. Eu falava aqui no culto de ensino, se não me engano, que há quase 45 anos de fé, a gente dormia e acordava pensando no céu. Coisa mais linda era dormir pensando que Jesus poderia voltar à noite, e a gente acordar no céu, no meio da tribulação que a gente atravessava.
era algo que queimava no nosso coração. A tribulação cessou, começou outra diferente, não é? Porque a nossa vida é assim. Crente, ele não fica sem passar por provações. E nós temos a tentação ainda de Satanás contra a nossa vida, porque ele não vai tentar quem já é dele, mas ele vai tentar o servo do Senhor para tentar para ver se consegue arrancá-lo do caminho do Senhor. E nós temos ainda as tribulações. E Tiago diz que as tribulações, elas são geradas por nossos desejos, por nossas vontades, porque nós não sabemos fazer as coisas, escolher o melhor, e nós não buscamos o Senhor para as nossas escolhas. E aí a gente vem também a tribulação contra a nossa vida. Mas a nossa fé, ela precisa estar presente em nosso coração o tempo todo, porque se não for dessa maneira, irmãos, Jesus disse: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Nós estamos aí com a internet ao alcance de todos, e a gente tem visto tanta coisa triste, irmãos, tanta coisa, né? Aí parecendo com servos de Deus, parecendo cultos para Deus, parecendo palavra de Deus, mas a palavra que nós temos visto são, às vezes, apenas encorajamento aí para você se dar bem na vida. Mas a palavra de Deus, ela precisa vir para confrontar o nosso pecado, a nossa maneira relaxada de viver, para que a gente desperte. Aleluia, é verdade, papai, aleluia. Se posicione para ser usado por Deus nessa terra, nesse mundo de trevas, porque o Senhor nos escolheu para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Glória a Jesus. Sempre quando eu toco nesse assunto, eu lembro de um sonho, de uma visão que Deus deu ao pastor Luciano. Não está aqui nessa noite, mas eu me lembro que ele falou que foi levado por um anjo a uma certa altura, onde tudo, ele olhava lá de cima e era tudo trevas, mas havia os pontinhos de luz espalhados por toda parte. E ele pensou assim: será que eu estou vendo a terra, estou de cabeça para baixo? Porque na cabeça dele ele estava olhando para cima, mas não era, ele foi elevado e olhava para baixo. E ele perguntou ao anjo o que era aquilo que ele estava vendo, e o anjo disse: são meus servos espalhados pela terra, né? E faz sentido, porque nós fomos chamados para sermos luz. Enquanto ele estava aqui, ele era luz, mas agora nós trazemos essa luz do Evangelho na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós temos tantos exemplos de fé, de pessoas que suportaram até o final, que não negaram o nome do Senhor, que foram mortos. Falávamos esses dias acerca do martírio da igreja por Roma, e vemos assim que a igreja não parou por isso. Graças a Deus. A igreja, o evangelho não ficou, apesar de passar por um período chamado, conhecido como o período das trevas, mas o Senhor levantou alguém para questionar o mundo, para questionar a religião da época e fazer com que houvesse um avivamento, uma outra maneira de olhar para aquilo que Deus havia deixado escrito para nós. Aleluia. E houve então a reforma, e
Deus levantou nos últimos tempos tantos homens maravilhosos, pregadores da palavra de Deus, que caminharam, que romperam situações até que o Evangelho chegou a nós. Oh, aleluia, glória a Jesus. Obrigado. E quando nós olhamos os exemplos da palavra, irmãos, se nós continuássemos lendo aqui essa galeria dos heróis da fé, é tanta gente, mas nós nos espelhamos em Abraão, que ele é o nosso pai na fé. E nós vemos ali um homem que deixou tudo, que ouviu a voz do Senhor e ele abandonou a sua família, o seu lugar, o seu trabalho, a sua terra e caminhou para o lugar que Deus ainda haveria de mostrar para ele. E a gente vê quando ele é provado por Deus para entregar o filho que ele esperou mais de 40 anos para receber. A palavra de Deus diz que ele caminhou, levantou de madrugada e foi porque ele creu que ainda que aquele filho se tornasse cinza ali naquela oferta, Deus tinha o poder para trazê-lo de volta. Aleluia. Oh, aleluia, irmãos. E às vezes a gente olha para nós, irmãos, e nós estamos vendo a igreja. Eu falava aqui esses dias, a igreja está abandonando o seu posto. Há uma avalanche de pessoas voltando para o paganismo, abandonando a igreja. Não sei se os irmãos têm visto nesses últimos dias aí, muita gente que estava servindo a Deus, que tinha testemunhos de milagres, de transformação de vida, estão voltando para o paganismo. É apostasia, irmãos, dos últimos dias. Tem misericórdia. E nós precisamos estar aos pés do Senhor, para que quando vier, irmãos, a tribulação, a grande tribulação, a angústia, eu falo para a igreja, não sabemos, há uma disputa aí, a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada no meio, no espaço entre o período da grande, da tribulação para a grande tribulação. Será depois da grande tribulação? Não importa. Importa que ele virá nos buscar. Aleluia. E eu creio na palavra de Deus que Malaquias escreveu no penúltimo capítulo, no capítulo 3. Ele diz que naquele dia vai ser mostrado novamente a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aleluia. Deus diz ali que Ele guardará os seus como um real tesouro, como um pai que protege o filho que o serve. Assim Ele vai guardar a nossa vida. Obrigado. E nós estamos, irmãos, caminhando para esse período difícil. Estamos vendo a inteligência artificial sendo usada para tudo. Para tudo. E eu estava vendo um pastor de renome dizendo que a estatística diz que muitos cristãos já não estão buscando mais na palavra de Deus o conforto, o consolo, mas estão buscando ajuda na inteligência artificial. Tem misericórdia. Querendo saber as coisas espirituais, as coisas de Deus. Querendo ser consolado por uma inteligência artificial. Mas, como a irmã Joyce leu aqui, o nosso socorro ainda vem daquele que fez o céu. Aleluia. Davi disse, olha, no Salmo 24, Salmo 20, que muitos encurvam e caem, mas
nós nos levantamos e estamos de pé. E nós estamos de pé não é porque nós somos melhores do que ninguém. Nós estamos de pé porque aquele que nos chamou tem guardado a nossa vida, a nossa fé, até o presente momento. E nós cremos que Ele há de nos conservar fiéis a Ele, se nós perseverarmos a seus pés. E quando nós olhamos para os registros, irmãos, eu gosto muito de olhar para a vida de José. José foi levado para o Egito, todo mundo conhece a sua história, né? E ele guarda a esperança, da visitação de Deus para resgatar o seu povo do Egito, para colocar na terra que o Senhor jurou dar a seus pais. Aleluia. E a Bíblia diz que ele morre, mas faz os seus filhos jurarem. Irmãos, é uma das partes da história da Bíblia, da história do povo de Deus que eu acho mais linda. É ele dizer: olha, Deus vem buscar, não sabemos quando, eu vou ser sepultado, mas vocês vão jurar que no dia que o Senhor nos visitar para arrancar-nos deste lugar, vocês vão levar os meus ossos. Aleluia, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí a gente vê quando Israel vai sair, não é? Moisés tem o cuidado de ir lá, juntar os ossos de José, coloca ali, né, um saco de linhagem, certamente, e leva para o povo, porque aquele homem morreu crendo na promessa do Senhor. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas já têm desistido das promessas que Deus já fez? Não, aquele sonho que eu tinha não é mais para mim, não, né? Eu planejei tanto e deu errado. É porque não era o plano de Deus, irmãos. Aquilo que é para nós tem que passar. Toda promessa de Deus, ela passa pelo tempo, ela precisa amadurecer pelo tempo. É a nossa convicção de que vamos receber que vai fazer com que nós alcancemos aquilo que planejamos, se o nosso plano for no Senhor. Eu me lembro, irmãos, de quando meu filho mais velho ainda estava escravo das drogas, o Senhor tirou ele. Eu vejo ele louvando ao Senhor como eu vi hoje, e meu coração salta de alegria, porque foram quase 30 anos que ele perdeu, que ele teve a vida dele anulada, sem história, irmãos. Ele não tinha uma história para contar. E eu dormia às vezes olhando para ele drogado, e eu falava: Deus, ainda que eu morra, eu vou morrer crendo. Ainda que eu não veja, eu vou morrer crendo que no tempo do Senhor, o Senhor já há de resgatar. Aleluia. E um dia o Senhor me fez uma promessa, Deus o tirou daqui e levou para a nossa cidade, lá no entorno de Goiânia. E um dia de madrugada, né, Deus inquietou uma mulher de Morrinhos, e ela veio dormir aqui na cidade. E quando eu abri a igreja, ainda era um templo menor ali embaixo, ela chegou e estava abrindo a porta da casa do Senhor. E ela disse: mulher, você é muito amada de Deus, porque Deus não me deu sossego. Eu vim dormir aqui para estar aqui hoje de manhã nessa oração. Porque o Senhor, quando nós entramos, ela disse: assim diz o Senhor para você: aquele que está longe, eu vou trazer, e eu vou plantar na minha casa, e nunca mais ele será arrancado. Aleluia. Aleluia. Eu ainda tive que esperar, irmãos, por algum tempo, mas o dia chegou, né? Então, às vezes, Deus faz a promessa e a gente fala: não, está demorando demais.
eu tinha tanta agonia, às vezes eu ficava angustiada, esperando quando será que eu vou ver essa obra, né? Mas o dia chegou. Então a promessa que Deus faz para nós, irmãos, nós precisamos segurar, fazer disso a nossa esperança, a nossa certeza de que Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Obrigado. A Bíblia diz que quando Israel vai guerrear, vai tomar Jericó, era para destruir tudo, não era para trazer nem nada de Jericó, era para exterminar. A Bíblia diz que uma mulher prostituta, que tinha a casa em cima do muro, ela abrigou os 2 espias que visitaram aquela cidade. E a Bíblia diz que ela escondeu aqueles homens. Quando os soldados ou alguém soube que havia aqueles forasteiros ali, ela escondeu aqueles homens. E quando aqueles homens iam embora, ela desceu eles pelo muro e ela fez com que eles fizessem uma promessa para ela. Ela disse: olha, eu escondi vocês, eu protegi a vida de vocês. Eu sei que o Deus de vocês tem entregue essa cidade das suas mãos, mas me faça uma promessa, salva a minha família. E eles disseram: olha, nós vamos embora, amarre um fio de escarlate, uma fita vermelha na janela. Se você trouxer a sua família para dentro da casa, nada vai acontecer com vocês, mas nós não responsabilizaremos por aqueles que estiverem fora. Irmãos, isso fala muito conosco. Aleluia. Nós, irmãos, estamos debaixo do cordão de escarlate, da marca do sangue do Cordeiro. Deus tem compromisso conosco, é por isso que nós lutamos tanto, oramos, para que a nossa família esteja também guardados debaixo da marca do sangue. É verdade. Porque haverá juízo, haverá um tempo de angústia sobre a terra. E Deus não tem compromisso com os que estão lá fora, mas Deus tem compromisso com aqueles que estão dentro do Evangelho, que é a nossa arca. Aleluia. E a palavra de Deus diz que aqueles homens disseram isso, foram descidos pelo muro e foram embora imediatamente. A minha Bíblia diz, eu não vou ler, mas você pode conferir. Imediatamente, assim que eles foram, ela correu e amarrou o cordão na janela, aquela fita que podia ser vista talvez de longe, ou apenas vista pelo Deus da aliança, o Deus do concerto. Aleluia. Aleluia. E ela foi salva, e ela foi levada para Israel. Ela foi levada, glória a Deus, e ela entra na genealogia de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que você serve, minha irmã, meu irmão. É o Deus que nós servimos, um Deus que tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança. Eu falo assim que Deus não tem compromisso com o crente. Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, se o crente estiver enquadrado na palavra, não tem inferno que arranque ele da presença de Deus. Aleluia. E a gente diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Só se ele quiser abandonar e renegar o nome de Jesus. Aí Deus também, né, não pode fazer nada, porque nós somos livres para escolher o que nós queremos para a nossa vida. Eu falo muito com minhas netinhas,
que ainda são pequenas, né? Tem uma adolescente de 14 anos. E eu falo, olha, às vezes a gente pode não saber o que nós queremos, porque principalmente na adolescência, se quer tanta coisa, não é? Se apaixona tantas vezes, eu vou estudar, eu quero ser isso. Aí quando passa alguns anos, não, eu acho que eu não quero mais ser médico, eu quero ser veterinário. Não quero ser isso, eu quero ser aquilo. É uma instabilidade grande na vida dos adolescentes. E eu falo para ela, você pode não saber o que você quer, e eu falo para a igreja também, mas aquilo que você não quer para a sua vida, você precisa saber o que você não quer. Se você não quer o mal, se você não quer o inferno, se você não quer uma eternidade sem Deus, não tem o que fazer. É entrar no caminho que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Só tem esse que vai te levar à presença de Deus. Então rejeita tudo aquilo que vem para te afastar de Deus. É verdade. E se abrace com Ele. Se agarre nessa esperança de que Ele virá. E Ele tem o céu preparado para nós. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu voltarei. E vos levarei. Levar é tirar daqui. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa é para mim e para você. Então saiba, irmão, aquilo que desagrada a Deus, tira da tua vida. Afasta, renuncia. E abrace com o Senhor. Aleluia. Porque Ele tem poder para mudar a sua história. Ele mudou a minha história. Uma história de depressão, de angústia. Eu era uma suicida. Eu tentei tantas vezes, planejei tirar a minha vida. E houve um dia, a última vez, eu não conhecia Jesus. Eu saltei da moto em alta velocidade no meio do asfalto. A única coisa que eu fiz foi rezar, porque eu não sabia orar. Eu rezei, Pai Nosso, e disse, Deus, eu não quero ir para o inferno. Eu vou me matar porque eu não tenho saída. E saltei naquele asfalto, saí rolando, machuquei, tem marca para todo lado, mas eu não perdi nem o sentido. E aí, pouco tempo depois, eu aceitei Jesus como Salvador. Aleluia. E Ele mudou a minha história. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. E eu sei que Ele mudou a sua também. Ele mudou a nossa história. Houve um momento que Ele disse, basta, vem que eu quero te dar o meu melhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero perguntar, acho que todos são servos de Deus, mas tem alguém para Jesus hoje, para entregar a sua vida para o Senhor? Acredito que todos são servos do Senhor nessa noite, mas não se afaste, não retroceda, porque Deus não tem prazer naquele que volta para trás. É para frente, é para frente sempre, olhando para cima, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, é para Ele que nós olhamos. Amém? Glória a Jesus. Permaneça firme, porque a qualquer momento Ele virá para nos buscar. Louvado seja Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração antes de fazer o encerramento. Deus bendito e maravilhoso. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Acrescenta-nos a fé nessa noite. Que nós possamos espelhar, Pai, na vida destes homens e mulheres que ficaram registrados
entrou com providência. Talvez nessa noite tenha alguém aqui achando impossível alguma coisa, porque nós olhando com os nossos olhos, Pai, quantas vezes nós olhamos para alguém da nossa família e falamos: Deus, parece impossível ver essa pessoa servindo ao Senhor, parece impossível que essa enfermidade seja curada, mas nós estamos nessa noite diante de um Deus que não vê impossível, um Deus que tudo é possível para Ele. Aleluia. E nós queremos apresentar diante do Senhor a dificuldade, o gigante que essa irmã, que esse irmão tem que jogar por terra todas as manhãs para permanecer firme na presença do Senhor. Deus, capacita a tua igreja com todas as armas necessárias para que o teu povo guerreie até o último dia, Senhor, para permanecer de pé diante do Senhor. Nos faça permanecer firmes, ó Deus. Não nos deixe olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Mas dirige o nosso olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Peleja por nós a nossa guerra, Senhor, porque somos pequenos demais. Ó Deus, guerreia a nossa guerra. Lute por nós, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos crer. Nós precisamos crer. Nos ajude na nossa pouca fé. Aleluia. E que esses dias maus que estão sendo anunciados, ó Pai, seja nada diante de nós, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Então, Deus, capacita a tua igreja, Pai, para que nós permaneçamos firmes até que o Senhor venha nos buscar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Perto quero estar, junto a teus pés, Pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim, Aleluia. quero te ofertar, mas Ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
sexta-feira para nós, amém? Vamos dividir aquilo que o Senhor já tem nos dado, porque é assim, é testemunhando, é falando do amor de Deus. Cada um Deus usa de uma maneira e só nos resta crescer, porque a intenção de Deus é que a gente cresça, tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, orando para o encerramento. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que esforçaram, mesmo no tempo de chuva, né? Muitos acho que ficaram com medo da chuva, mas nós que viemos, acredito que nós não perdemos nada, só temos a ganhar, porque na presença de Deus tem alegria, tem paz, tem refrigério e tem esperança. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, só nos resta, papai amado, agradecer ao Senhor pelos momentos que nós passamos aqui, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que o Senhor trouxe hoje para a tua casa. Somos gratos ao Senhor. Aleluia. Pelo louvor, pelo testemunho, pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós ofertássemos a Ti nessa noite. Que o Senhor guarde as nossas vidas, assim como o Senhor os trouxe em segurança, que o Senhor nos leve acobertados no sangue do Cordeiro, guardados, dando livramento de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus, abençoe o final de semana da tua igreja. E em nome de Jesus nós queremos te dar graça. Aleluia. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja em especial conosco aqui, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém.